Oi galera, tudo bem? Bom, então vamos dar início a mais uma aula e nessa aula eu vou falar para vocês sobre o Barroco. E aí, para que a aula funcione legal, eu vou precisar que a gente volte aqui, que a gente faça uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora. Quando a gente começou a estudar literatura, a gente começou a estudar o texto literário em si, sem querer colocá-lo em caixinhas a primeiro momento. Então a gente leu alguns poemas, a gente ouviu música, a gente viu narrativas, textos narrativos. E aí depois a gente começou a ver que os textos eram classificados conforme a sua forma de composição. Então, os poemas, eles eram classificados por conta de uma estrutura em verso, a presença de metrificação, rima, estrofes, um ritmo. E aí a gente viu que tudo isso constituía o poema, a poesia. Depois a gente estudou a narrativa, viu o narrador, a presença do narrador, a presença de tempo, espaço, uma história narrada e localizada por meio de personagens. Aí a gente viu o texto dramático, a gente viu a ação dramática, o espetáculo em si. A gente até pensou com o Alto da Barca do Inferno em como compor uma cena, como compor, então, fazer a composição cenográfica de um texto dramático. Então, tudo isso são gêneros, né? Aí a gente pode começar a pensar que, depois desse apanhado mais geral, a gente começou a localizar. Então, cada texto literário, ele faz parte de uma época. E essa época em que um escritor escreve, ela muito influencia na forma desse escritor ver o mundo e, então, na sua forma de fazer literatura. E aí a gente viu o trovadorismo, um momento em que o homem era teocêntrico, uma visão muito centrada numa religião, numa visão em que Deus determina as relações humanas e que por isso o homem que ele nasce em determinado espaço ou extrato social, ele não pode se mover. Né? Ele vai ficar nesse extrato social, ele não vai um servo vir a ser nobre. Isso seria impossível. Por quê? Porque assim foi a determinação divina. Logo a gente tem uma literatura também que mostra como essas relações elas são colocadas. No âmbito do conteúdo a gente tem um vassalo, por exemplo, na Cantiga de Amor, que está sempre mostrando a sua servidão, o amor cortês, certo? Depois a gente vai para o Renascimento e a gente tem um outro capítulo, um outro estilo literário, um estilo que visa mais o equilíbrio, a harmonia, um momento em que o homem ele já tem um pouquinho mais de domínio sobre a natureza. Então esse homem teocêntrico passa a ser antropocêntrico, né? Por exemplo, no Renascimento, a gente viu os Lusíadas. O que eram os Lusíadas? Era uma forma de composição que diz quantas estrofes, quantos versos, um número enorme de estrofes e versos e metrificações sempre iguais, que determinaram uma forma artística em que o homem domina, né, o engenho literário. Era o momento em que a técnica ela estava realmente, né, sendo explorada. É um momento de modernização, é um momento em que o homem ele percebe que ele pode então navegar, porque o mundo não é mais plano ou esférico, que seja, que ele vai cair na borda, como aqueles navegantes quiseram fazer essa semana e ficaram perdidos no mar, né? E aí tiveram que recorrer à bússola, né? Que é uma invenção o quê? Do homem, desse homem que não é mais teocêntrico. Muito bem. A professora está falando tudo isso e está seguindo essa linha do tempo que a gente tem aqui. Então, trovadorismo, renascimento. A
Aqui entre o Renascimento e o Barroco, a gente vai ter um momento do quinhentismo, que foi da aula passada, as últimas aulas a gente estudou o quinhentismo. O quinhentismo é manifestação literária, porque é próprio do Brasil, certo? Então é uma manifestação literária que aconteceu no Brasil na época do descobrimento, em que a literatura de informação e a literatura de informação, a literatura de catequese era uma necessidade do contexto histórico, né? Enquanto isso, a gente tem o Barroco. O Barroco, que é uma nova forma de explorar a arte. Esse homem que passou por um momento de teocentrismo, de fervor, de crença fervorosa, e depois ele passa, esse mesmo homem, no humanismo, no classicismo, ele passa a ter valores mais humanos, no sentido de que ele passa a ser o centro, antropocentrismo. E agora, esse homem barroco é um homem que começa a ver que as questões colocadas como equilíbrio, a natureza em completa harmonia, tudo isso começa a ruir. E aí vocês vão ver que eu vou colocar aqui na tela um quadro que é o Juízo Final, do Michelangelo. Esse quadro, ele é exatamente da passagem desse momento do Renascimento para o Barroco. Por quê? Se a gente for ver toda aquela ideia de perspectiva que a gente estudou lá nas pinturas renascentistas, elas já não marcam mais aqui. E também não tem uma matemática, um equilíbrio de proporção. Por exemplo, deem uma olhada em como as figuras, né, essas personagens que estão na parte de cima da tela, que a gente pode dividir ela horizontalmente, né, uma parte mais clara em cima, um pouquinho mais escura embaixo, né, então, ou seja, não é perspectiva, a gente já tem uma divisão na horizontal em duas vertentes, né. Essa linha que separa, a gente pode ver que os homens na parte de cima dessa linha, os homens, as mulheres, as personagens, as figuras pintadas, elas têm uma proporção de tamanho muito diferente das que estão na linha abaixo. Vocês conseguem perceber? Esse desequilíbrio, ele é completamente previsto para mostrar que aquele mundo em que se supunha um equilíbrio porque o homem estava dominando tudo, esse mundo começou a ruir também, né? Nós estamos então diante dessa tela, a gente está diante de uma desorientação completa, sem contar que o juízo final é o quê? Embaixo as barcas pegando os pecadores para levar para o inferno, e esses pecadores estão desesperados, né? Isso é visível. E isso, esse desequilíbrio, essa desorientação, esse desespero, quase que é um clamor de redenção vindo do caos. E se a gente for observar ainda de forma mais detida, a gente tem figuras como essa, em que a agonia, o medo do mundo se coloca muito presente, né? O pintor, o Michelangelo, que pintou o Juízo Final nessa tela, ele também criou essa outra tela aqui. E se a gente for olhar, existe sim uma diferença tocante entre o Juízo Final e essa tela que fala sobre a criação do homem. A gente vê muito mais sobriedade, a gente vê uma visão muito mais harmoniosa que se perde depois. E é interessante que aquela tela do Juízo Final, ela tá na parte onde fica o altar da igreja da Capela Sistina. Então o padre rezava a missa à frente daquela tela enorme do Michelangelo. Eu estou ressaltando para vocês essa mudança na própria ideia do Michelangelo, né? De uma arte que buscava um olhar harmonioso, um olhar de equilíbrio, para algo que já começa a romper com essa perspectiva, e a gente tem então o terror, o medo, a agonia terrestre, né?
Por exemplo, agora eu vou colocar para vocês duas imagens, então vou colocar aí. Uma é São Sebastião, que é por Botticelli durante o Renascimento, e vocês vão ver que é a figura de um homem que está sendo trespassado por algumas flechas, né, amarrado num tronco, e esse homem não mostra nenhuma dor. Por quê? Porque na verdade a gente tem a ideia de que tanto Jesus Cristo quanto os santos, eles morreram pelo amor à humanidade, e de modo que não há sofrimento. Por quê? Porque eles estão num lugar de harmonia, num lugar divino, num lugar em que não tenha terror, não tenha medo. Eles não têm medo para onde que eles vão, porque eles sabem que existe um lugar de paz, né? Vamos supor, né? Eles sabem da sua divindade, eles têm certeza da sua divindade, diferente do homem barroco. Gente, observem a tela do Caravaggio, vocês vão ver que tem uma oposição entre claro e escuro, tem uma oposição entre as personagens, elas têm o caráter mais humano, tem uma questão de sofrimento, tem essa mulher de fundo que ela tá pedindo, né, ela tá clamando algo a Deus, então ela se reconhece terrena. Mas eu queria tudo isso para mostrar que o barroco ele traz um novo olhar, né, um olhar das oposições. Observem as antíteses, o claro e o escuro. Então, antíteses, claro e escuro, uma visão dupla, é uma visão muito barroca de mundo. Por quê? Porque a gente tem como contexto histórico, não pode esquecer, contexto histórico, reforma e contra-reforma. A reforma protestante, ela tira um poder que estava instituído, a Igreja Católica, e ela começa a colocar o homem numa postura, né, numa postura muito terrena. Outro exemplo com a finalidade de tornar mais claro isso que eu tô falando, da diferença entre uma arte clássica, uma arte renascentista e uma arte barroca. Então vejam esse quadro. É o quadro da Santa Ceia, como vocês conhecem, do Leonardo da Vinci. Vejam a harmonia, a questão de perspectiva, a centralidade do quadro, o fundo, a claridade. Então a gente vê um pintor que tenta mostrar um certo equilíbrio, né? Um equilíbrio racional mesmo. Bom, muito bem. Então observem agora essa outra imagem. Aí nós temos a Santa Ceia também. Só que essa Santa Ceia é do Tintoretto, de um barroco. É visível a diferença. E é visível também que não há um equilíbrio nessa tela, diferente da anterior. Para começar, a mesa ela não está colocada na horizontal. Embora Jesus ainda esteja no centro da tela, pensando nessa perspectiva que se vai para o fundo, ele não assume a centralidade dele, ela já se modifica, né? Ela se modifica porque ela está posta em choque com as outras figuras, inclusive porque, se a gente pensar na primeira figura, é como se a ceia estivesse montada por um poder divino que vai colocar a mesa ali e os apóstolos vão se servir. Enquanto o barroco ele está preocupado em mostrar aquilo que está em volta. Olha lá, a gente está vendo que tem alguém lavando o prato, aí tem um cachorro tentando tomar água na vasilha que está lavando o prato, aí tem outras pessoas preparando a comida da Santa Ceia. Então, é muito mais humano nesse sentido, no sentido de trabalho mesmo, do humano e envolver outras questões que não só aquela divina, né? Olha só, o barroco, ele foi por muito tempo renegado na história da arte. Por quê? Porque exatamente por conta da falta dessa clareza, né? O nome barroco, ele vem de pedra imperfeita. Então vejam, não foi os próprios pintores, não foi o próprio Tintoretto que falou eu sou barroco. Provavelmente se alguém falasse para ele que ele era barroco, ele não ia gostar na época. Isso foram os clássicos depois
né, que os iluministas que deram esse nome para desmerecer a arte barroca, porque era uma arte que nem constante. Só que era uma arte, na verdade, muito ligada com a realidade. Porque se a gente imaginar que a gente estava tendo a reforma protestante e a contra-reforma, ou seja, tem um desequilíbrio completo numa visão de religiosidade. Mexe com o ser humano quando a igreja que você pertence começa a ser questionada e você acredita nela no mundo, né, o mundo muito religioso, você acredita nela piamente, ela começa a ser questionada e começa a ter conflitos. O ser humano também começa a se questionar, se pôr em conflito. Então a gente tem o antropocentrismo, né, que coloca em xeque algumas visões teocêntricas também. E isso começa a dar um certo pavor. Olha lá a imagem que a gente viu do juízo final. Medo no homem. Esse homem agora não vai morrer com aquela tranquilidade de seu Sebastião. Ah, fui flechado aqui, mas eu sei que eu tenho céu. Não é isso. Esse homem, ele agora se defronta com a possibilidade de não ter céu, né? Ou do céu, não sei exatamente aquilo que ele imaginou, né, na hora desse juízo final. Ó, quero que vocês observem essa poesia. Poesia sacra de Gregório de Matos, tá? Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo pecar e não o vosso amor que é infinito. Essa razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor me salvar. Essa poesia, ela fala, né, de uma personagem que está diante da morte e diante de Jesus Cristo numa imagem, né, pendente em um madeiro. E ele vai falar para esse Jesus que muito grande é o amor de Deus, mas muito grande também foi o delito, o pecado. Só que ele sabe que Jesus tem que provar que o amor dele é maior. E se o amor de Jesus é maior, logo ele será redimido de todo o pecado, não é verdade? E isso é o que faz o pecador confiar que o seu pecado será redimido. Isso é muito interessante porque esse homem, ele começa a negociar esse perdão. Esse perdão, então, ele é visto como algo que pode ser posto assim em negociação. Deus, já que você tem que mostrar o seu amor eterno, então mostra aqui comigo, porque eu sou um pecador. Porque esse homem, ele está dividido entre aquilo que é terreno, que é secular, que faz parte do mundo dos homens, do pecado, e aquilo que é divino. E esse homem, ele quer viver essas questões terrenas, mas ele também tem um momento em que ele está em dúvida em relação à sua possibilidade de ir, né, sei lá, para o céu. Serve. Tem palavras, eu vou colocar poesia aí. Tem palavras aqui como viver, morrer, em oposição. Essas palavras em oposição, elas são da ordem do cultismo, ou seja, o jogo de palavras, o jogo linguístico, antíteses, né? O fim, aquilo que tem fim e aquilo que é infinito, a salvação e o pecado. As metáforas também estão presentes nessa poesia, né? Quando eu vejo a minha vida anoitecer, né? Quando eu estou morrendo, não, eu vejo a minha vida anoitecer. Isso é uma metáfora para dizer que a pessoa está morrendo, né? Mas é uma forma bastante poética de escrever. Isso é cultismo. O conceptismo, porque o barroco ele se divide, né? Ele tem a tradição cultista, que é esses jogos de palavras, e o conceptismo, que é o argumento, é o conceito, é o jogo de ideias. E aqui a ideia que está nessa poesia fala assim: Senhor, o seu amor tem que se mostrar maior que o meu pecado, por isso me perdoe. Eu estou negociando, né? Então isso é o que compõe a poesia barroca. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenha ajudado a gente entrar. A gente está entrando no barroco.